Boa tarde, né? Vamos acabar com os papos paralelos para começar esse novo painel. É muito bom trocar com esses nossos amigos, colegas, muitas coisas em comum, muitas coisas a serem trocadas. Tem gente aqui que desde 2019 a gente não se encontra, então é realmente um momento muito efusivo, né, desse encontro. Eu queria dar boas-vindas, muitas boas-vindas a todos. A gente está começando o painel 2, né, o segundo painel e último desse dia. Ele se chama Levanta, Sacode a Poeira e Dá a Volta por Cima. O último que sair, não apague a luz, traga a sua bandeira. E acredito que muitos e muitas, temos muitas bandeiras aqui sendo levantadas. Meu nome é Lara, eu sou advogada e sócia do escritório Machado Silva. Para além disso, né, tive uma criação de 2 pais extremamente comunistas, tive uma mãe militante do movimento sindical e um pai militante do antigo MR8, né, então, assim, mantendo uma boa herança comunista, eu me descobri no anarquismo, eu fui um pouco mais para a extrema esquerda. Então, eu queria começar, né, dando boas-vindas à nossa primeira painelista, Daniela Flois. Ela é juíza do trabalho do TRT4, do Rio Grande do Sul. Ela é mestre em Direitos Humanos da Interculturalidade e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, Sevilha, na Espanha. O nosso segundo painelista é o Hugo Melo Filho. Ele é juiz do trabalho do TRT6 de Pernambuco. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e professor associado do Direito do Trabalho da Faculdade de Direito Recife. E muitos sabem também do ativismo que ele tem dentro do judiciário, que eu até vou aproveitar para fazer coro, né, com a nota que a BJD e outras instituições democráticas, né, estão auxiliando e promovendo esses absurdos, né, contra esses absurdos que o nosso juiz, Hugo Melo Filho, tem sofrido. O terceiro, e não menos importante, colega também da Lado, advogado, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Ele é professor de Direito do Trabalho, Legislação Social da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigada a todos, uma honra estar com essa mesa com vocês. E vamos começar, eu só queria dar 2 recados, né, com relação a muitos livros, né, e muitas teorias que gostamos. Então, o quê? João Gabriel Lopes. Ai, gente, desculpa. Ainda falei não menos importante, né? Mas o nome é isso, né? O que importa é o que a gente... O nome não é muito importante assim, não. Eu não lembro o desembargador, não lembro o juiz, não tem problema. E aí eu tenho agora mais 3 recados, né? A gente tem o livro do Hugo, sendo vendido ali fora. A gente também vai ter... Um momentinho... A gente vai ter, né, no final desse painel, a gente vai convidar o Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, que ele está trazendo o livro Teoria Geral do Direito do Trabalho, e também vamos sortear a coletânea da Gabriela Neves Delgado, que estará participando do painel 4 amanhã, o nosso último painel. Então, agora vamos... Eu sorteio amanhã também, gente. Vamos já dar oportunidade para os painelistas. A gente vai começar com a Daniela. Então, seja bem-vinda, Daniela, e exponha. Boa tarde a todos, todas e todes. Boa tarde, né? Gente, é uma alegria participar desse evento da Rede Lado. Agradeço muito o convite, em especial ao Vicente. Já tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês na live que fizemos em maio, né, preparativa para o seminário. E é uma honra dividir essa mesa com meu querido colega Hugo Melo e Gabriel Lara. Um prazer conhecer vocês. Bom, a Mariana me pediu para falar, então, um pouco nesse painel de possibilidade de retomada e de mudanças de rumo da Justiça do Trabalho nesse cenário neoliberal. O que é, claro, um
imenso desafio, né? Acho que ninguém tem exatamente assim uma resposta para isso, né? Porque são questões complexas, mas é certamente um tema que nos move e espero contribuir trazendo algumas ideias do que eu tenho estudado e pensado a respeito. A primeira questão que eu queria trazer para esse debate é o próprio conceito de direitos humanos do Herrera Flores, no seu livro A Reinvenção dos Direitos Humanos, né? Ele que é um pensador da teoria crítica, que eu admiro e recomendo para vocês, e que conceitua direitos humanos como o resultado sempre provisório das lutas sociais pela dignidade, que se dão pelo acesso aos bens que propiciem uma vida digna. Não são categorias metafísicas, mas a afirmação da luta do ser humano por ver cumpridos seus desejos e necessidades no contexto social em que estão situados. Eu acho fundamental que tenhamos essa ideia muito presente, né, de que os direitos são conquistas concretas numa sociedade em disputa e dependem da constante luta dos atores sociais para sua manutenção e para sua evolução. Porque a gente também lida muito com uma certa ideia de linearidade da história, né, de que a gente vai ter progresso, de que vai evoluir a democracia e tudo mais. Tanto que a gente se choca muito, né, quando se depara com todo esse contexto autoritário de perda de direitos que a gente tem visto nos últimos tempos, né? Como assim regredir, né? Mas, dependendo do contexto histórico, sim, porque os direitos, né, acho que a gente sempre precisa lembrar, direito, dignidade é luta, né? Inclusive, o que foi conquistado envolveu sofrimento, envolveu vidas perdidas, e não é definitivo, né? É sempre num contexto de disputa de hegemonias, né? Dito isso, então, tendo essa premissa presente, queria falar um pouco do contexto que a gente está, né? Bom, estamos vivendo no neoliberalismo, né? Se o Norberto Bobbio chegou a dizer que a modernidade foi a era dos direitos, em tempos de neoliberalismo, vivemos certamente uma época de perda sem precedente dos direitos, né? Que são substituídos pelas supostas liberdades, né? Pela suposta modernização. A gente sabe que essa liberdade da retirada das regras, ela acaba se traduzindo em instrumento de concentração de renda e de geração de exclusão, de modo que, para a maioria da população, é uma mera ilusão de liberdade, uma promessa que nunca se cumpre, né? Acho que muitas pessoas até já se deram conta de que essas promessas, de que essa ideia de que é só você se esforçar individualmente e tudo você poderá alcançar, né, que é a ideia vendida pelo neoliberalismo, que essas promessas nunca vão se cumprir, né, para a maioria. Mas o que a gente vê são as pessoas também tendo dificuldade de colocar outra narrativa nesse lugar, né, porque essa já está fortemente automatizada no nosso modo de viver, né? Isso acontece porque o neoliberalismo, como já foi citado pela manhã, ele se tornou uma nova racionalidade, um novo sentido comum, ou seja, ele não está só na economia, né? Não é só uma nova fase do capitalismo, mas é uma racionalidade que atua nos mais diversos campos da vida e que muda o nosso comportamento, nossos afetos, nosso modo de trabalhar e, inclusive, a forma de desejar. A gente tinha, antes, aquele trabalhador que obedecia às regras e que era submetido à disciplina por controles mais relacionados com o corpo, né? Para respeitar horário, cumprir tarefas repetitivas.
o que pode se denominar como biopolítica, né? Uma política que, como já nos falava Foucault, disciplina os corpos para manter cada um no seu lugar, inclusive com violência, se for necessário, né? No neoliberalismo, a gente tem essas políticas também, e muito fortes, mas elas não atuam sozinhas, mas é muito forte essa nova subjetividade trabalhar com a mente das pessoas de uma forma mais incisiva, né? Fazendo que a pessoa deseje aquilo que o sistema quer e lute por isso, né, com toda a sua energia vital, né? Então, a gente vê que o neoliberalismo ele apresenta um dispositivo de poder mais inteligente, requerendo menos disciplina externa e fazendo com que muitas das pessoas passem a ser o que o filósofo Byung-Chul Han chama de senhor e escravo ao mesmo tempo. Então, é o trabalhador mesmo que se obriga a cumprir todas essas metas, é o trabalhador que se motiva para a sua própria autoexploração. E é aí que a gente vê a questão caricata até dos motoristas de Uber felizes, né? que foi citada aqui pela manhã, né? Então, eles se autoexploram e acreditam que é isso aí, né? A liberdade, então, ela vem como uma substitutiva do dever como modo disciplina, né? Mas não como liberdade em si, né? Paradoxalmente, como disciplina, né? E a gente tem o advento do trabalhador, que agora é colaborador, do empreendedor, né? Essa nova subjetividade, chamada, então, de psicopolítica, cria uma sociedade que o Han chama sociedade do desempenho, né? Que tem uma performance, as pessoas buscam uma performance competitiva, otimizando assim todos os sentidos e tentando exibir nas redes sociais uma imagem vitoriosa. E aí, esse sujeito, com essa motivação, com essa subjetividade, ele não precisa mais de instâncias coletivas, ele não precisa mais de um sindicato, por exemplo, né? Porque ele acaba achando que vai fazer tudo por si e vai vencer os outros sozinhos, né? E aí que a gente tem essa extrema dificuldade para as lutas coletivas e para a defesa dos direitos dos trabalhadores, né? Essa nova conformação subjetiva ela muda a tal ponto as pessoas que a gente tem visto até os adoecimentos de formas diferentes. Doenças mentais que têm aumentado, né? Porque esse excesso de eficiência, sem nenhuma solidariedade, ele acaba sendo destrutivo para o próprio ser humano, né? Que não é uma máquina de eficiência como se quer que ele seja, né? E daí, nos fracassos, como as pessoas perderam um pouco o referencial de uma instância externa, a culpa ela recai sobre o sujeito mesmo, né? Não tem mais rede de solidariedade, e a revolta também não se volta mais para o patrão, para o governo, acaba voltando para o próprio sujeito. Fui eu mesmo que fracassei. E aí a gente tem a depressão como uma doença bastante incidente hoje, né, nos trabalhadores e em todos os âmbitos, né? E essa ideia neoliberal, eu acho uma ideia que a gente tem que perceber de culpar o desempregado pelo seu desemprego, culpar o trabalhador, culpar o pobre pelo seu infortúnio. Ela cai como uma luva, né, nessa nossa sociedade forjada na escravidão, colonialismo, machismo e tudo mais, né? O papel de parte da classe média que não quer perder esses privilégios, né, de superioridade em relação ao pobre,
é justamente o quê? Formar um pacto com as classes dominantes e devotar ódio ao pobre, né? O mesmo ódio destinado aos escravos para possibilitar a sua desumanização, né? É a mesma normalização que a gente vê dessas condições que seguem agora e que impedem uma cultura inclusiva, né? A culpa, afinal, é de quem está sofrendo, né? É do pobre, é culpa dele que não tem emprego, é culpa dele e das regras, né? Dele e de quem quer garantir regras, né? Então, essa é uma herança, uma cultura que, infelizmente, ainda está muito viva no nosso país, né? E aí eu vejo que é muito nesse contexto que a gente tem o paradoxo de juristas contra direitos, né? Que a gente tem visto por aí, né? No judiciário e tudo mais, né? Não precisa dos direitos, né? Como se pudesse existir uma justiça sem que as pessoas tivessem direitos, né? Bom, e o que fazer, então, para ter alguma mudança desse cenário, né? Alterar uma racionalidade, uma cultura arraigada, claro que é difícil, né? Porque é uma cultura que já ficou arraigada no modo de ser de cada um, né? Porém, né, toda a racionalidade ela é construída, né? Um dia ela foi idealizada e aos poucos ela se tornou hegemônica. E justamente por isso não é um destino necessário, né? Herrera Flores diz que devemos reconhecer nossa capacidade humana de fazer e desfazer os mundos que nos são dados, né? Tanto que o próprio direito do trabalho nasce a partir de um processo de luta da classe trabalhadora, né, que marcou uma evolução da ficção civilista da igualdade formal para o reconhecimento dessa desigualdade material do trabalhador que possui apenas sua força de trabalho. E é um marco importante civilizatório. Evidentemente, né, é um direito regulado no capitalismo, serve ao capitalismo, claro, como acomodação, né, não é uma força revolucionária ou emancipatória por si só, mas, acredito eu, é um limite importante, tanto que a justiça do trabalho, os direitos do trabalho, incomodam muito ainda, né? E sofrem ataques constantes, né? Que culminaram nesse última devastadora da reforma de 2017, né? O que eu percebo é que, em tempos neoliberais, a espoliação dos bens da vida ele passa a ter um caráter mais ilimitado, né? Que repele a própria democracia e que torna descartáveis até os direitos mínimos antes conquistados, né? Então, a gente está vivendo nesse contexto, né? E a justiça do trabalho, então, ela é esse palco de constante debate e disputa, né? E ela sofre o ataque externo, né? E também, né, todos os ataques externos que a gente tem visto, mas ela também sofre internamente os efeitos no neoliberalismo que incidem sobre os próprios agentes da instituição, né? Os juízes, eu tenho estudado sobre isso no mestrado, eles estão condicionados a cumprir meta numérica, sem qualquer aferição de qualidade. Os tribunais eles têm uma disputa em si para metas, como qualquer empresa, como qualquer sistema produtivo, né? E isso também acaba fazendo com que os direitos não sejam observados, porque se a única coisa que se diz nos tribunais para os juízes é vocês têm que cumprir números, né, fazer sentenças, para que vai se evoluir o direito, né? Porque aí eu vou demorar muito se eu tiver que
que estudar muitos casos, se eu tiver que fazer uma decisão de qualidade, o que estão me cobrando é número. E aí junta isso com esse processo de seleção, né, que avalia conhecimentos muito precários, né, que avalia quem sabe decorar a lei e tudo mais, e a gente tem o quadro que a gente está tendo, né? Saiu a reforma trabalhista, todo mundo saiu aplicando, todo mundo não, né? Estou falando, todo mundo não, mas assim, muita gente saiu aplicando, muita gente saiu aplicando as regras mais evidentemente inconstitucionais, né? Por exemplo, barrando acesso à justiça, que depois, agora até o Supremo entendeu inconstitucional, mas os juízes, em uma grande maioria, compraram isso tranquilamente, né? Porque é um pensamento muito pequeno de que é menos um processo para eu julgar. Isso é um pensamento terrível, assim, mas que é uma realidade que a gente vê internamente na justiça. Então, trago isso, né, do meu lugar de fala, né, que é uma disputa importante que a gente precisa fazer também, né? Porque depois de toda essa devastação que aconteceu, o que me parece é que nos cabe, como operadores de direito, mais do que nunca, é defender o direito do trabalho, né? E não sucumbir, não relativizar, né? No âmbito do judiciário, o que a gente ouve às vezes, né, é uma ideia de que, assim, olha, talvez a gente tenha merecido esse revés da reforma por termos deferido muitos direitos, né? Não percebendo que isso é um fenômeno global, neoliberal, a perda dos direitos e tal, a pessoa... Existe essa ideia de que talvez é culpa da gente mesmo, então, né? Então, talvez, né, deferindo menos direitos, quem sabe a gente se salva, né? Salva a existência da justiça do trabalho, né? E isso eu acho um erro terrível, porque como valorizar a instituição, justiça do trabalho, sem valorizar o direito material, né? Quando é justamente o contrário, né? Se não existir mais um direito do trabalho forte, nós não vamos precisar existir, né? E por isso é muito importante a gente parar, fazer eventos como esse, são uma oportunidade para perceber essa conjuntura que a gente está vivendo e, a partir de então, construir algo, né? Porque é claro que essas reformas que vieram não vieram promover qualquer equilíbrio, né? Isso não está no projeto neoliberal, mas sim uma política de exclusão e, em última análise, uma política de morte mesmo, né? Nesse sentido, o Rubens Casara, ele tem 2 livros ótimos sobre Estado pós-democrático, e ele diz uma coisa: sem compreender que os direitos fundamentais foram relativizados no Estado pós-democrático, porque são percebidos como obstáculos tanto ao mercado quanto à eficiência punitiva necessária ao controle das pessoas sem valor de uso, na racionalidade neoliberal, é impossível reagir ao avanço do autoritarismo. Me parece que aqui esses conceitos são bem entendidos no nosso público aqui, mas isso não é entendido no judiciário em geral. E parece que agora a gente está num momento muito crucial, né, de reação ao autoritarismo, né? A reação, a luta por emancipação, ela precisa dos movimentos populares, né? Ela precisa que as pessoas percebam e lutem pelos seus direitos, mas nós, juristas, temos um papel muito importante, e eu digo um papel importante de, ao menos, não esmagar essas lutas, né? Porque, às vezes, o que a gente tem visto que a justiça tem feito é esmagar a luta, né?
E isso me faz pensar, inclusive, numa teoria do direito do trabalho do inimigo, né? Assim como a gente tem o direito penal do inimigo, pareceu que a gente viveu uma época de direito do trabalho do inimigo. Essa é uma tese que uma das defensoras é a professora Adoración Guamán, que diz que é um direito que, vou citar, responde a uma dinâmica que não concebe as relações laborais senão como submetidas ao supremo interesse da empresa, de modo que o ordenamento laboral se erige em um instrumento que dificulta ou impede todo intento de resistência coletiva ou individual. E penso que é desastroso que a Justiça do Trabalho possa ser esse espaço que aniquila a possibilidade de emancipação social, né? E por isso que a gente tem que ter espaços de engajamento coletivo para postular um direito forte, né, que favoreça essas resistências coletivas e que seja efetivamente um marco de dignidade, né? Acho que esse evento se serve a isso, né? Se presta a fazer isso. E, bom, enfim, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Vou terminar com algumas palavras que eu gosto do Eduardo Galeano, que nos diz o seguinte: dos medos nascem as coragens, os sonhos anunciam outra realidade possível e os delírios outra razão. Somos o que fazemos para transformar o que somos. Muito obrigada. Uma exposição, Daniela, enquanto você falava, me veio a seguinte frase no início, né? Eu tenho só 2 pontos assim a comentar, que veio a domesticação dos corpos através da meritocracia, né? Tendo um plano de fundo essa competição. Né? Então, eu acho que é bem por aí assim, que a gente tem que remar contra a maré. Eu acho que aqui estamos justamente fazendo isso. Né? A gente está remando contra a maré e contra esse sistema hegemônico. E uma das coisas também, quando você estava falando da questão do cumprimento de metas, acho que todos nós sabemos, né, aquele processo extinto sem resolução de mérito, por uma não indicação de valor da causa, que não tem nem prazo para a emenda da inicial, é exatamente essa meta que está sendo cumprida. Então, quando existem essas metas, a gente pensa muito mais numa produtividade, numa quantidade, do que numa qualidade, de fato, de entregar um direito, de entregar um sistema justo através do sistema judiciário. E aí eu termino, antes de chamar o Hugo, eu termino com a seguinte frase que eu tatuei, porque para mim é muito importante, que é: transforma a tua dor em luta. Então, que a gente não fique só nadando ao lado da nossa dor, mas que a gente consiga transformar essa dor numa oxigenação, né, para a gente lutar e estar aqui junto. Agora, Hugo, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer à Rede Lado pelo convite, na pessoa do meu amigo Nasser. É uma alegria muito grande estar aqui participando desse evento, encontrar tantos queridos amigos, tantas queridas amigas. Cumprimento os meus colegas de mesa, né, entre aspas, a Daniela, a Lara e o João. Eu gostei muito do título desse painel, achei muito sugestivo: Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Quem conhece a música do Paulo Vanzolini sabe quais são os pressupostos dessa volta por cima. Reconhecer a queda e não desanimar. Então, precisamos reconhecer a queda e não desanimar para poder dar a volta por cima. Reconhecer a queda é saber o que se passa, o que é que deu errado, por que é que nós chegamos onde estamos. Na verdade, temos que fazer uma análise de conjuntura. Temos que fazer o exame da realidade que nós estamos vivendo hoje para poder imaginar alguma solução, alguma superação. Esse diagnóstico é muito duro. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava, meu amigo. Depois de sabermos, termos consciência do que está acontecendo, precisamos ter obstinação realmente para dar a volta por cima. Muita gente sequer acredita na possibilidade de uma volta por cima. Eu acredito. Eu sou um otimista na luta
e acredito na superação dessa situação em que nos encontramos. Mas precisamos ser muito honestos na análise dessa conjuntura. E para fazermos uma análise de conjuntura, penso eu, é necessário que façamos um reconhecimento do papel que o direito do trabalho e a justiça do trabalho representam, né, nos marcos institucionais burgueses. Eu tive o azar de perder a fala da Flávia hoje de manhã, meu voo atrasou e eu perdi a fala da Flávia, e correndo o risco de trazer alguma questão repetida daquilo que ela já falou, eu queria estabelecer a minha compreensão do papel do direito do trabalho e do papel da justiça do trabalho, nesse contexto em que nós vivemos. O direito do trabalho, como elemento superestrutural das relações sociais de produção, é e sempre será um elemento de facilitação da exploração e, claro, consequentemente, de facilitação da mais-valia da acumulação de capital. Só que o direito do trabalho, ele é como o Deus Juno, ele é bifronte. Alguém falou aqui acho que foi o Nasser, em bivalência ou algo desse tipo. O direito do trabalho tem essa característica. Ele, se de um lado ele chancela a exploração do trabalho pelo capital, de outro lado ele busca limitar essa mesma exploração. Isso parece paradoxal, mas é exatamente este o papel do direito do trabalho. A busca por uma limitação, sempre no sentido da garantia de civilidade nas relações entre o capital e o trabalho. Nem sempre isso é bem sucedido, eu diria ao contrário, quase nunca isso é bem sucedido. De modo que essa segunda face do direito do trabalho, de limitação da exploração, ela vai se dar com maior ou menor êxito em determinado momento, em determinado lugar. Hoje nós estamos no Brasil no fundo do poço quanto a esse segundo aspecto, neste momento histórico. E em nosso país a situação é dramática, porque o direito não consegue cumprir minimamente qualquer limitação à exploração capitalista e à efetivação da mais-valia. Por outro lado, na tradição marxista, nós temos a ideia do Estado como uma instância de repressão. Marx nos fala dos aparelhos repressivos, e o curioso é que o Poder Judiciário está entre eles. Nós temos as Forças Armadas, a Polícia, o Judiciário, como aparelhos repressores do Estado. Depois, Althusser trouxe uma contribuição muito importante e interessante, porque ele agrega o conceito de aparelho ideológico do Estado. E, curiosamente, o Judiciário, de novo, está aí. Não é? São vários aparelhos ideológicos, como a política, a igreja, as escolas, e o velho e bom Judiciário também está aí. De modo que o Judiciário representa, em todo momento, ou exerce o papel de aparelho repressor e de aparelho ideológico. Esses aparelhos, repressor e ideológico, claro, têm a finalidade de submeter a classe trabalhadora aos interesses da classe dominante em todos os momentos. E o Poder Judiciário faz isso com maestria. Vários aspectos foram falados aqui pela manhã, como a Justiça do Trabalho colaborou, não é? Como linha auxiliar de exploração do trabalho pelo capital. Eu me lembrei de outro, quando houve o juiz Nicolau, quando explodiu o escândalo Nicolau, o Eduardo Jorge Caldas Pereira, que era secretário da presidência de Fernando Henrique Cardoso, para justificar as ligações de Nicolau para ele, justificou dizendo que não era para tratar de construção de obra, não. Era para a gente combinar as decisões do TRT nos dissídios coletivos. Vejam, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Não vão dar aumento aos trabalhadores. Não estava falando de corrupção de fórum da Barra Funda. Era outra coisa santificada, proteger o plano real. Vejam, essa questão se deu naquele tempo, em todos os exemplos que o Nasser trouxe, e neste momento mais ainda. Não é? A expressão da justiça do trabalho como ambiente de repressão à classe trabalhadora é
É evidente, basta que nós examinemos as decisões da Justiça do Trabalho em dissídios coletivos, em dissídios de greve. O Tribunal da Sexta Região, existe um estudo lá de um aluno nosso, doutorado, um aluno, aliás, brilhante, o Rafael Bias. Ele mostra que desde a reforma, desde 2005, portanto, após a reforma, até o momento que ele publicou o trabalho, uns 4 ou 5 anos atrás, o tribunal havia julgado 32 dissídios de greve. Todos eles, a greve foi declarada abusiva. Em todos. Em quase todos, o tribunal mandou que as categorias mantivessem 80% a 90% de funcionamento. Isto é aniquilar o direito constitucional de greve. Isto é um exemplo claríssimo de repressão à classe trabalhadora praticado pelo Poder Judiciário, especificamente pela Justiça do Trabalho. Mas, na minha visão, o que sobreleva em relação à Justiça é o seu papel de aparelho ideológico. A construção de narrativas pelo Poder Judiciário é algo impressionante. A ideia, e na Justiça do Trabalho, a ideia de que precisamos salvaguardar as empresas, a ideia de que a empregabilidade está relacionada diretamente à redução de direitos, a ideia de que, se eu julgar muito direito, vão acabar a Justiça do Trabalho, ou a outra que Mari falou aqui de manhã, eu devo ser um juiz que mais desemprega a gente, porque eu julgo a favor dos trabalhadores e os empregadores vão parar de empregar e eu estou causando um mal terrível à sociedade. Fiquei sabendo hoje, Mari. Vou repensar esse assunto. Tudo isso para a formação de uma narrativa e da apropriação pela classe dominada da ideologia que é própria da classe dominante. Assume como sendo sua o que a Daniela acabou de falar. O cara da Uber é feliz com a sua condição miserável de explorado da forma como são. E isso é assimilado, essa narrativa é assimilada. E o pior é que nós temos isso aqui no Brasil a partir dos órgãos de cúpula. O Supremo Tribunal Federal milita contra os direitos trabalhistas há mais de 10 anos de forma descarada. O meu querido amigo colega Grijalbo Coutinho revela isso na sua obra A Justiça Política do Capital. Ele elenca ali mais de 30 casos paradigmáticos em que o Supremo Tribunal Federal está destruindo todo o arcabouço jurídico, mesmo antes da reforma. Aliás, o Supremo Tribunal Federal foi quem deu a senha para o Congresso Nacional realizar a reforma. Todos se lembram que, no período imediatamente anterior à reforma, em um prazo de 30 dias, o Supremo julgou temas extremamente sensíveis, como a ultratividade, como a escala de 12 por 36, como a terceirização ampla, entre outros que terminaram sendo todos consagrados na reforma do Judiciário. E eu participei dos debates públicos da reforma e um deputado disse na minha cara, o senhor está falando isso aí, mas o Supremo já disse que pode. Então não vem aqui conversar fiado, que o Supremo já falou que pode. O Supremo, portanto, deu carta branca ao Congresso Nacional para fazer o que fez. E mais, vem ratificando o que foi feito em todas as decisões que foram tomadas, a despeito do heróico trabalho dos nossos queridos advogados que militam no Supremo Tribunal Federal contra a reforma trabalhista. Esse quadro, claro, vai se aprofundar em termos de dramaticidade depois do golpe de 2016. Porque com o golpe de 2016 foram abertas as portas do inferno, no sentido de precarização das relações sociais. A PEC do fim do mundo, depois enviaram a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. As mudanças inicialmente com a Lei 13.429, da terceirização, 13.467, que tinha eixos muito claros, né, da dispensa em massa de trabalhadores, do enfraquecimento dos sindicatos, da redução da relevância institucional da Justiça do Trabalho, da flexibilização máxima em termos de jornada de trabalho, a questão dos contratos precários de tempo parcial e contrato de trabalho intermitente, e a possibilidade de prevalência do negociado em péios sobre o legislado. Esses foram os eixos centrais trazidos pela reforma trabalhista. E era esse exatamente o propósito
paralelamente ao desejo de equiparar o trabalhador ao empregador na relação que é naturalmente desequilibrada entre eles, numa espécie de prevalência da autonomia privada individual, um retorno ao final do século XVIII, né, de equivalência no tratamento entre as partes do contrato de trabalho. A ideia da autonomia plena nunca saiu da cabeça do capitalista brasileiro. Ele sempre buscou e vem paulatinamente conseguindo isso. Basta ver o superempregado, né, o hipersuficiente, quem ganha 12 mil e pouco em diante, ou, durante a pandemia, a possibilidade de negociação individual, na medida provisória 927, a possibilidade de redução de salário e de jornada e de suspensão do contrato por acordo individual. Vejam, tudo aí é o retorno à possibilidade de autonomia plena da vontade do início do século XIX, com o afastamento da intervenção sindical, o sindicato já enfraquecido por não ter sequer mecanismo de custeio para o seu funcionamento. É claro que essas alterações todas enfraqueceram sobremodo e vulnerabilizaram ainda mais a classe trabalhadora a partir do golpe de 2016. E foi neste quadro que nós fomos apanhados pela pandemia da Covid-19. Pandemia que foi vista pelo grande capital e por este governo que o representa como uma oportunidade de aprofundamento da exploração do trabalho pelo capital. E não foi diferente o que fizeram durante o período da calamidade pública decorrente da pandemia. Eu já mencionei aqui, as medidas provisórias 927 e 936 são escandalosas. Todas as passagens dessas normas são no sentido de precarizar ainda mais a condição do trabalhador, numa situação em que o direito do trabalho deveria ter vindo para socorrê-los. O direito do trabalho veio para vulnerabilizá-los ainda mais e favorecer o grande capital com medidas absurdas de flexibilização de jornada, possibilidade de antecipação de férias, de feriados, flexibilização de teletrabalho, banco de horas, suspensão de FGTS, sem falar na suspensão do contrato e redução proporcional de jornada e de salário. Essas medidas todas, seja da reforma, seja da Covid, elas foram submetidas ao Supremo Tribunal Federal em sede de ação direta de inconstitucionalidade. E qual foi a resposta do Supremo Tribunal Federal? Está tudo certo, está tudo bem. A situação é excepcional, nós precisamos garantir renda mínima para os trabalhadores, a manutenção dos empregos. Então, nessas condições, se a Constituição diz que não pode reduzir salário salvo negociação coletiva, leia-se, pode reduzir salário por negociação individual, porque o momento excepcional exige essa interpretação do texto da Constituição. Ora, mas se eu invoco isso no momento da pandemia, o que me impede de voltar a invocar em outras circunstâncias? Naquele momento do julgamento, eu escrevi e disse isso. É um balão de ensaio para a permanência dessa situação. Não precisava ter bola de cristal para adivinhar isso, não. Semana passada veio a resposta. A Lei 14.437, de 15 de agosto, que diz o seguinte: toda vez que tiver um estado de calamidade decretado pelo município, estado ou pelo governo federal, desde que o governo federal reconheça essa condição, aquelas regras todas da 927 e da 936 vão se aplicar, com restrição de direitos dos trabalhadores. Ou seja, nós estamos tendo, com o fim da pandemia, mesmo a superação do estado de calamidade decorrendo da pandemia, contornos de permanência do direito de exceção que foi produzido naquele momento. Isto é gravíssimo e pode se replicar em vários sentidos. Do mesmo jeito que a Lei 14.437, outras poderão vir por qualquer outra razão. Sempre que a inflação passar 15%, aplicam-se essas regras. Sempre que o presidente tiver dor de barriga, ninguém sabe quais seriam as possibilidades de replicação dessas regras em momentos que seriam considerados
excepcionais ao ponto de justificar essa restrição de direitos que estão sendo feitas agora pela Lei 14.437. Então, este é o quadro que nós temos na seara normativa laboral. Terrível, absolutamente estarrecedor. E o que temos na esfera do Poder Judiciário Trabalhista? Minha gente, eu entrei na Justiça do Trabalho há 84 anos. Em 1984, faz quase isso, né? 1934, aos 18 anos, estou lá até hoje. Eu sou um conservador. Estou no mesmo lugar. Entrei na Universidade Federal de Pernambuco no mesmo ano, de 1984, e estou lá até hoje, em outra condição de professor. A Justiça do Trabalho sofreu transformações que só a minha colega que estava aqui hoje de manhã, mas que é bem mais jovem do que eu, pode ter ideia. Claro, ela nunca foi o paraíso terral para a classe trabalhadora, nunca foi. A despeito da narrativa que eu ouvi desde que entrei lá, essa Justiça do Trabalho só decide a favor dos trabalhadores. Essa foi a maior mentira que já se produziu na face da Terra. Porque é o exato oposto disso, especialmente nos momentos atuais. Mas, em especial, nós tivemos uma transformação do sujeito magistrado. O cidadão que ia ser juiz do trabalho, ele era, em regra, vocacionado. Porque o juiz do trabalho era um juiz de segunda categoria. Talvez ainda seja hoje, mas naquela época muito mais, ninguém aqui ignora. Entretanto, os concursos para admissão eram igualmente rigorosos aos de juízes federais, juízes estaduais, todos. Então, quem conseguia ser juiz de trabalho, conseguiria, do mesmo modo, ingressar em outra carreira da magistratura, em outra área. As pessoas iam por vocação. E, se era assim, o resultado da sua atuação era bem diferenciado. Pessoas que, em regra, tinham uma vivência no movimento social. Em regra. Pessoas que tinham sido membros de sindicato, advogados sindicais, esses é que iam para a Justiça do Trabalho. É assim hoje? Não, é o oposto disso. Flávia falou de manhã, na resposta, não vi a fala, mas vi as respostas que ela deu. Um grande erro foi cometido, inclusive pelos partidos de esquerda, na reforma trabalhista. Nós, na época, eu era presidente da ANAMATRA e fiz o que pude, sem qualquer sucesso, 3 anos para poder ser juiz e procurador. Por quê? Porque a experiência... Mentira! O que é que isso resultou? Veja, estamos falando de algo que já estamos com vários anos de reforma. Né? Estamos com mais de 15, 17 anos. Então, já há uma geração nova de juízes pós-reforma, que todos nós conhecemos. Flávia falou, gente que nunca trabalhou na vida. O primeiro trabalho é o de juiz do trabalho. Só conhece o trabalhador, a babá e a cozinheira da casa. Não tem a menor ideia do drama cotidiano da classe trabalhadora e também não está interessado nisso. Os juízes que ingressam de uns tempos para cá declaradamente querem trabalhar pouco e ganhar o subsídio mensal, que tem que ser o maior possível, porque eles nunca estão satisfeitos com o que ganham. Nunca. Não estou dizendo que não há defasagem. Há defasagem. Mas mesmo se dessem 100% hoje de aumento, amanhã o cara, de salário, eu só posso ir para a Europa uma vez desse jeito por ano. O perfil do judiciário trabalhista é abaixo da crítica, e eu digo isso com conhecimento de causa e com profunda tristeza. O juiz quer ir 2 vezes por semana, fazer 2 audiências por semana, entregar as sentenças no dia para não sofrer problema com a corregedoria, cumprir as metas. Tantas sentenças por ano, 100% do que entrou, essas bobagens que o CNJ estabeleceu. É isso que ele está interessado em fazer. E aplicar a lei trabalhista do jeito que ela estiver publicada. Controle de constitucionalidade, controle de convencionalidade é coisa de academia. Eu ouvi o desembargador dizer isso na sessão do tribunal. Não me venha com essa conversa, eu sou professor, isso é coisa de academia, controle de convencionalidade. E a aplicação da lei do jeito...
no meu tribunal não houve um incidente de inconstitucionalidade depois da reforma trabalhista. Sabe o que é que eles dizem nos votos? A norma é plenamente válida porque até aqui o Supremo não declarou a inconstitucionalidade, como se não houvesse controle difuso de constitucionalidade. É o juiz abdicando do seu mais relevante papel, que é o controle vertical de compatibilidade da norma com a Constituição e depois da norma com os tratados internacionais sobre direitos humanos. Isso não é feito na Justiça do Trabalho. Claro, quando eu falo genericamente, nós temos que compreender que há exceções. Né? Não são todos, mas a grande maioria. Infelizmente é assim. Então, de que nos serve e como se legitima esse judiciário trabalhista nestas circunstâncias? Sem contar, agora, a figura do juiz avatar. O juiz não quer mais comparecer à vara trabalhista. Esta é a maior briga hoje no judiciário trabalhista. Os juízes se recusam a voltar à atividade presencial. Os juízes querem fazer as audiências de Miami, de Lisboa. Vários passaram 2 anos da pandemia nos Estados Unidos da América. Vários. E em outros lugares do mundo, onde eles quisessem. E eles não querem perder isso, como se fosse uma conquista civilizatória. Há juízes propondo a criação da Justiça do Trabalho no metaverso. Um colega já fez isso, a vara não sei de onde, já tem no metaverso. Bom, eu caí na besteira de dizer, mas espera aí, a Loman diz que o juiz é obrigado a residir na comarca. Retrucaram, residir na comarca é uma coisa, comparecer à vara é outra, bem diferente. Eu imagino que residir na comarca deve ser para aproveitar o clima agradável daquela cidade. A Loman nos exige contato físico com o jurisdicionado. Os juízes não querem mais isso. Os juízes querem viver onde bem entenderem, fazer 2 audiências telepresenciais por semana, mandar o assistente minutar todas as sentenças e botar o dinheiro no bolso no fim do mês. Estou falando porque sei. Bom, não tem vida mansa quem fala essas coisas. Mas aí vem a história que Flávia falou hoje de manhã. Como é que você vai mudar, se não alguns critérios ou algumas estratégias? Implodir por dentro. É uma forma. Só que eles costumam esvaziar o quarteirão e você fica sozinho ali com o cinturão de bomba Mas vejam, este é o diagnóstico. Vocês dirão, e agora? Como é que nós superamos isso? Como é possível superar isso? Bom, em primeiríssimo lugar, nós temos que construir condições políticas para derrotar o bolsonarismo na eleição que se aproxima. 2, uma vez cumprida essa missão, nós temos que extirpar o bolsonarismo do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário é majoritariamente bolsonarista e lavajatista. Por outro lado, os juízes costumam ser, digamos assim, pragmáticos, para não dizer carreiristas. Mudanças de ares políticos dessa natureza geram necessariamente mudança de comportamento no exercício da função jurisdicional. Isso eu já vi também, como é que acontece. O sujeito até ontem era PT até a medula, no outro dia ele é Bolsonaro, bandeira do Brasil no carro, etc. Em terceiro lugar, nós precisamos restaurar um mínimo civilizatório na ordem jurídica laboral. Aqui, Nácia falou com razão de manhã, o que nós tínhamos antes da reforma não servia, não servia, mas revogar a reforma já é um caminho, porque o quadro posterior a ela é muito, muito pior. Então, a revogação da reforma é algo que se impõe de imediato. Imediato. E, a partir daí, a construção de uma nova ordem jurídica laboral, coisa que já tramita no Congresso Nacional. A Mari sabe disso.
nós integramos uma comissão que elaborou o Estatuto do Trabalhador, apresentado na Comissão de Participação... eu não me lembro, não. De algo participativa, né? E nós apresentamos, está tramitando no Congresso Nacional. Não estou dizendo que esta venha a ser a norma, mas já seria um pontapé para trabalhar, né, a partir dela. Mas o mais importante, meus amigos, não tem como melhorar o Poder Judiciário Trabalhista sem mudarmos o perfil da magistratura trabalhista. E dos servidores também. Não pensem que é diferente para os servidores, porque é a mesma coisa. Faltam 3 minutos. Há alguns dias estivemos na Escola Florestan Fernandes, num evento promovido pela ABJD, que eu integro com muita alegria, sobre o judiciário que queremos. 1000 ideias. E lá eu apresentei algumas. Algumas de que eu venho falando desde 2002. A minha dissertação de mestrado foi sobre recrutamento de juízes, interferência política no recrutamento de juízes. Em primeiro lugar, ato número 1, projeto número 1, acabar a exigência de 3 anos para ingresso na magistratura. 3 anos é para quem é filho de pai rico, que fica em casa, sustentado, fazendo curso com esses coach e assinando falsamente petições no escritório do tio. O advogado pobre, ele se forma, ele já está advogando antes de se formar. Como é que ele disputa em igualdade de condições? Não tem como. Além do mais, as pessoas que sabem muito bem disso traçam um corte nos 200 primeiros nomes. Os melhores juízes estão abaixo disso. Os 200 primeiros são os que decoraram as súmulas do TST, que vocês sabem muito bem que não corresponde ao direito do trabalho. Porque Dani disse, ele decorou a lei e tal. Nem sempre, porque eles decoram a súmula do TST, que muitas vezes é o contrário da lei e quase sempre o oposto do direito do trabalho. Precisa mudar, claro, o conteúdo dos concursos, mas isso é tema de 10 palestras dessa aqui. Precisa garantir que essa meninada que entrou nas universidades, pelos sistemas de cotas, tenham acesso aos postos de magistrado e membros do Ministério Público. Imediatamente, cotas na magistratura e no Ministério Público. Imediatamente. Nos concursos e nos tribunais. Vai nomear... Estava discutindo, né, pleiteando o direito de verbas rescisórias, uma coisa tão básica do trabalhador. E aí, pauta de conciliação na Sejusc. Ali me veio, né, o grande acordão, o STF, tudo. Acho que a gente tem sempre pequenos, grandes acordos acontecendo em todas as esferas da sociedade. E aí os trabalhadores, todos os trabalhadores substituídos daquela empresa, foi deferido 36 parcelas de verbas rescisórias. E ali eu vi a manutenção da burguesia, ali eu vi a manutenção do carro de luxo do ano, daquele patrão, ali eu vi a possibilidade desse novo patrão abrir uma nova empresa e continuar cometendo esses graves, né, essas graves situações que os trabalhadores ficam sujeitos. Então, é isso. Agora, por favor, João Gabriel, inicie sua fala. Muito obrigado, Lara. Eu quero, inicialmente, festejar esse nosso encontro presencial, minha primeira oportunidade de estar aqui abraçando vocês, junto com vocês, depois desse período de tamanho afastamento e em que todos nós nos tornamos um pouco avatares separados por telas. Ao mesmo tempo, eu queria dizer que eu fiquei muito honrado, muito feliz por ter sido convidado a compor essa mesa com 3 figuras que, além de grandes referências, trazem para a advocacia trabalhista uma perspectiva de um futuro possível, né, a ser construído com muito esforço e com muita determinação. E, por conta desse acaso de a letra J, finalmente, alguma vez na vida me rendeu o final da lista de chamada, né, eu tive essa tarefa inglória de ficar com o encerramento das atividades, dos debates nossos do dia. E aí, acho que
os pontos que eu tinha destacado para uma abordagem não vão ficar mais originais no nosso debate de hoje. Talvez eu consiga trazer, eu espero, alguma nova perspectiva nesse caminho. Todo mundo já destacou aqui a ambivalência, o caráter dúbio do título do seminário, que é intrínseco a essa dubiedade do próprio direito do trabalho e da justiça, da atuação da justiça do trabalho. Mas aí o Hugo foi adiante, e além de tirar a originalidade de eu buscar esse caráter dúbio do título do seminário e do direito do trabalho, o Hugo ainda me tirou a originalidade de buscar os versos do Paulo Vanzolini, né? Já que a gente está nesse encontro presencial aqui em São Paulo, que foi o jeito que eu tentei achar um método para seguir aqui algum tipo de roteiro nesse caminho tortuoso de tentar achar enfim, futuro para essa justiça do trabalho. E aí eu vou separar, então, essa minha fala, já não sendo mais original e sendo bem menos genial, mas eu vou tentar separar a minha fala em alguns atos. O primeiro ato eu chamei de chorei, não precisei esconder. Começando essa discussão sobre esses rumos da justiça do trabalho. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos aqui hoje, já foi muito destacado, porque a gente se depara diante de uma descredibilidade pública, de lado a lado, do Poder Judiciário trabalhista. É uma instância que acho que não tem ninguém satisfeito com ela. Nem nós, representando os trabalhadores, estamos satisfeitos com o rumo que vem tomando, e do outro lado, sempre acham muito pouco o estrago que já foi feito e quer cavar um buraco ainda maior. E, olhando em perspectiva, buscando, mais uma vez, em uma nova tentativa, um esforço histórico de construção dessa justiça do trabalho, é preciso que a gente olhe para as resistências que ela enfrentou, para a sua consolidação ao longo do tempo, mas também para as diversas ocasiões em que ela serviu de um instrumento de retroalimentação com os trabalhadores e com os sindicatos para fortalecimento, inclusive, dos movimentos populares. Flávia comentava hoje cedo da necessidade de enfrentamento desse mito da outorga, em torno dos direitos trabalhistas. E a construção do judiciário trabalhista também precisa perpassar por esse enfrentamento. A ideia original de um Oliveira Viana da vida em conceber a justiça do trabalho com o seu poder normativo, ninguém tem a menor dúvida de que era uma ideia de controle, de busca de transformá-la em um fantoche aos desígnios do que o Estado, que emergente, pretendia consolidar como o movimento dos trabalhadores. Aplacar o movimento dos trabalhadores, impedir o seu avanço, e o próprio Oliveira Viana confessa isso em algum momento. A ideia de um CLT, de normas trabalhistas, ele extrai, da criatividade do nosso povo, ele extrai, e ele vai lá, ele está declarado pelo Oliveira Viana. Ao buscar um vasto instrumental de normas que existia, percebeu a capacidade criativa desse povo, que ele jamais poderia imaginar que tivesse essa capacidade criativa. Com sua composição racial, inclusive, desse mundo do trabalho brasileiro. Mas é um povo que, para surpresa do Oliveira Viana, mas para nossa absoluta... nós devemos, pelo menos, reagir a isso com absoluta naturalidade, soube explorar todas as frestas que se abriram para o avanço na conquista por seus direitos. A Flávia comentou a greve de 57 dos ganhadores do Porto de Salvador. Nós temos... tem um livro do... acho que é do Sidney Chalhoub, em que ele comenta, por exemplo, uma greve que ocorreu em Ilhéus, uma paralisação de trabalhadores escravizados em Ilhéus, em 1789. Em que, feita a paralisação, feita a mobilização, os trabalhadores elaboram uma carta que qualquer um de nós que olhasse para aquela carta hoje, veria a pauta que nós submetemos anualmente às vésperas das discussões de uma negociação coletiva. Os trabalhadores queriam que, além do domingo, do repouso já conquistado por eles no domingo, às sextas e sábados, eles pudessem utilizar os dias para proveito próprio, para que eles pudessem produzir aquilo que lhes garantiria algum tipo de sustento adicional, algum tipo de dinheiro próprio deles, escravizados, mas com dinheiro próprio.
que determinados trabalhos fossem proibidos aos menores, que houvesse uma limitação da quantidade de sacas que eram carregadas de cacau todos os dias, de açúcar todos os dias, enfim. Portanto, uma demanda clássica e construída pelos trabalhadores a partir das frestas que surgem nesse processo. Ler a história do direito do trabalho e a história da justiça do trabalho, simplesmente a partir da história da sua institucionalização, é negar esse protagonismo que vem das classes populares e que, portanto, faz parte dessa história de construção de direitos. E essa justiça do trabalho, depois de institucionalizada, ela se torna mais um espaço vocacionado ao controle, mas subvertido pelo uso criativo de trabalhadores, e por que não dizer também dos advogados, né, no avanço de determinadas pautas. Tem um livro, talvez Marilane conheça o pesquisador, um pesquisador da Unicamp, Fernando Teixeira da Silva. O Fernando se dedicou a estudar os conflitos coletivos de trabalho no período pré e pós-golpe de 64, aqui no TRT da 2ª Região. E, nesse trabalho, o Fernando destaca qual era o contexto político que nós tínhamos no período pré-64. Intensas mobilizações de trabalhadores em greves que, se fossem decretadas hoje, pelos motivos que eram decretadas naquela época, levariam ao fechamento imediato e preventivo das portas do sindicato, de preferência com a prisão dos líderes, como ocorreu recentemente no Maranhão. Né? A ideia, só a genialidade de um desembargador integrante de uma seção de dissídios coletivos pode produzir. As greves eram políticas, as greves eram para afirmação de direitos, era greve pela reforma agrária, era greve por 13º, era greve naturalmente. E os trabalhadores se socorriam do poder judiciário e do uso do seu poder normativo, inclusive como instrumento de pressão para avanços salariais superiores àqueles que vinham sendo obtidos nas negociações coletivas. E com o momento político que existia, nesse TRT da 2ª Região, conquistavam-se especialmente aquelas categorias que não tinham mobilização suficiente para promover greves de maior expressividade, aumentos superiores aos índices inflacionários. O que é sistemática e imediatamente banido, como nos primeiros atos da ditadura militar, como o Nasser já comentou hoje pela manhã. Mas isso denota não só esse impulso normativo, de mudança normativa conforme a uma mudança no contexto político, mas também a mudança na disposição dos magistrados trabalhistas no momento em que há essa alteração da correlação de forças em sociedade. Foi muito fácil, e o Fernando mostra isso com muita propriedade, promover essa modificação. A adaptação da justiça do trabalho foi uma adaptação fluida a esse novo contexto normativo e institucional. E, de repente, a justiça do trabalho se torna um motor do arrocho salarial. Intensifica aquilo que já era trágico pelos atos normativos. Outro pesquisador da Unicamp, que é o Alisson Droba, também se dedicou a esse estudo do poder normativo da justiça do trabalho e verifica também que essas severas restrições do regime militar não apenas influenciaram a capacidade de mobilização dos trabalhadores, é claro, com tamanha violência, como também acarretaram a redução da judicialização dos conflitos trabalhistas por conta desse novo papel assumido pela Justiça do Trabalho. E qual era o argumento que a Justiça do Trabalho utilizava? Era de que o regime político havia mudado? Não. O argumento utilizado para o público não era um argumento político institucional. O argumento era, sobretudo, o mesmo argumento que a lei preconizava para que não fossem dados ajustes, reajustes salariais compatíveis com a inflação, desindexação, conter a inflação. Algum paralelo possível com o mundo que nós temos hoje, com a justiça do trabalho que nós temos hoje, com a razão que disciplina qual é a determinação dessa justiça do trabalho?
O Hugo comentou dos casos do TRT da 6ª Região, e tem um que eu me recordo, Hugo, depois que você estava comentando os casos de dissídio de greve, mas tem um caso, se eu não salvo engano, dos rodoviários lá de Recife, em que, se não me trai a memória, o caso é de 2016, o TRT, julgando o dissídio coletivo, determinou um reajuste que acho que era de 10%, o índice de inflação. E vinculou ao índice de inflação. E o TST, em alguma dessas petições avulsas que se faz o protocolo no TST e, de repente, sai uma decisão mágica, reduziu o reajuste para 6%, porque a inflação não podia ser utilizada como índice de reajuste. Detalhe, a greve tinha se encerrado. Né? Isso tinha pacificado o conflito, esse que se diz que é o objetivo da Justiça do Trabalho. O conflito estava pacificado, mas o sindicato de empresas, de forma oportunista, ingressa com uma determinada petição avulsa qualquer, e o presidente do TST, em uma canetada, reduz o reajuste que havia sido discutido na instância coletiva do tribunal. Né? Portanto, mesmo com o processo constituinte de 88, permitindo a abertura de novos campos de disputa, essa memória ficou na Justiça do Trabalho. Essa memória, ela é reativada em diversos momentos e ela se espalha não só na própria Justiça do Trabalho, como em outras instâncias, como o próprio Supremo Tribunal Federal, como também já se comentou. E aí eu passo para o segundo ato. Todos viram, fingiram pena de mim, não precisavam. O avanço no campo do direito, na Constituição de 88, foi mascarado pela emergência de uma lógica economicista de pretensão universal. Avança-se nos direitos, mas, de repente, as decisões precisam ser tomadas com uma lógica econômica. Tem uma teórica que eu quero referir aqui, que é a Wendy Brown, que comenta sobre esse paradigma da economicização neoliberal, né? E de como as pessoas se convertem em um capital humano, fazendo com que as instituições se posicionem para a afirmação dessa subjetividade, né, de pessoas como capital humano. E a implicação que a Wendy Brown vai articular, unindo essa perspectiva da empresarialização generalizada das relações sociais com o conservadorismo de costumes, da pauta de costumes ou da pauta moral, né, é exatamente a legitimação e a normatização, muitas vezes, do sacrifício. A Wendy Brown tem aquela expressão da cidadania sacrificial. E, de repente, eu tenho um determinado cálculo sobre quais são as pessoas que podem estar dentro desse sistema. Quais são as pessoas que podem ter acesso a determinados direitos, e ele se justifica de modo econômico. E aí o neoliberalismo ele faz questão de se apropriar desse discurso de uma maneira bastante, não só atrativa, mas também que coloniza a nossa pauta. Coloniza a nossa pauta em que sentido? Nesse mundo em que a virtualização das relações se tornou pandêmica, né, de repente a gente tem discussões sobre direito e tecnologia. E aí a grande pauta, o nosso grande debate, passa a ser a influência da tecnologia no mundo do trabalho, na regulação do trabalho, os ajustes normativos que devem ser feitos, essa nova realidade, esse novo mundo do trabalho. Como que essa virtualização de relações se reflete? Como é que eu faço a anonimização de dados segundo a Lei Geral de Proteção de Dados? Como é que o sindicato operacionaliza isso? Como é que eu faço para executar criptoativos? O cara sumiu, o dinheiro não existe mais, o dinheiro está em criptoativo, é em blockchain, não dá mais para Bacenjude não alcança. Como é que eu faço para lidar com esse novo contexto de relações? E aí eu omito da centralidade do mundo do trabalho o trabalho braçal que continua existindo mesmo para os trabalhadores submetidos à lógica do capitalismo de plataforma. Um trabalhador da Uber, o que é central para aquele trabalhador, e na discussão sobre o controle algorítmico desse trabalhador, não é o algoritmo em si. Qual é a lógica que esse algoritmo utiliza e como é que eu vou determinar como que se chega àquela lógica. Mas é como essa lógica opera sobre o corpo desse mesmo trabalhador. Não um corpo hipotético, abstrato, como uma representação idílica, mas o corpo verdadeiro desse trabalhador, de carne e osso. O que importa para que um aplicativo possa funcionar em celulares que funcionam com uma tecnologia extrema e com a rapidez extrema
é que há um trabalhador numa mina de silício sendo explorado e que há golpes de Estado sendo dados em países latino-americanos para que o silício continue e o lítio continuem sendo explorados. É isso que importa a modificação na vida dessas pessoas. Ao colocarmos essas questões no centro do debate, né, a gente não pode deixar de perceber a continuidade das marginalizações da legislação do trabalho. A CLT ela nasce em 43 com o artigo 7º, que exclui 60%, 70% da força de trabalho brasileira. Ela nasce excluindo trabalhadores domésticos e ela nasce excluindo trabalhadores rurais. Ela nasce excluindo as mulheres e ela nasce excluindo os homens pretos que estavam trabalhando no campo. No rudimento de economia que nós tínhamos, diante do aparecimento da lógica fabril. Ela estava, para quem ficou nas cidades, para as mulheres e para os homens pretos que ficaram nas cidades, totalmente desvinculada também da pretensão de se formalizarem, ou de pelo menos, de que essa justiça do trabalho, criada na década de 30, institucionalizada na década de 30, de que essa justiça do trabalho se dedicasse sobre as relações informais. E não é coincidência o fato de que os momentos mais autoritários da história brasileira, é nos momentos mais autoritários da história brasileira que se lançam dúvidas sobre a abrangência da competência da justiça do trabalho sobre relações que não são reconhecidas como relações de emprego, formalmente como relações de emprego. Quem foi que plantou a dúvida sobre se relações de trabalho não classificadas como relações de emprego seriam tuteladas e protegidas pela Justiça do Trabalho? A Constituição de 67, a emenda número 1 de 69, começam a plantar essa dúvida, substituindo expressões e, magicamente, isso vai sendo absorvido pelo Poder Judiciário, que se nega a julgar esses conflitos e relega essas pessoas a uma regulação chamada regulação privada do trabalho. Então, olhar para esse pacto político originário excludente do direito do trabalho e da justiça do trabalho faz com que nós pensemos em como articular algum nível de descontinuidade dessas relações. Nós não podemos, e aí é o nosso papel fundamental, o nosso papel fundamental é a recusa de uma interpretação do direito, do trabalho em particular, que promova a redução do trabalho ao emprego, especialmente no contexto brasileiro. Especialmente no contexto brasileiro, em que a informalidade é a marca absoluta do nosso mundo do trabalho. E quando eu falo de informalidade, eu estou falando, mais uma vez, por exemplo, dos ganhadores e das ganhadeiras. Quando a gente festeja no Carnaval do Rio de Janeiro, as ganhadeiras de Itapuã. Quem são as ganhadeiras de Itapuã? Eram as mulheres que iam lavar roupa na Lagoa do Abaeté, e que saíam pelas ruas de Salvador, também com a sua banquinha, vendendo os quitutes que todos nós, lá no mês de novembro, vamos nos esbaldar no encontro da Rede Lado. Mas, para além de uma atração turística, eles compõem um inarredável elemento histórico-político de afirmação da autonomia dessas pessoas. Não quero utilizar isso para legitimar a situação de desproteção que essas pessoas se encontram. Esse foi o caminho, essa foi a vereda, essa foi a fresta que elas encontraram para se afirmar. E essa é a fresta que a Justiça do Trabalho, para a qual a Justiça do Trabalho ainda não olhou. E que, em muitas ocasiões, faz questão de fechar os olhos, ao se chegarem essas relações como algo absolutamente novo num contexto como a uberização do trabalho. Parece que é algo radicalmente novo. Mas esses ganhadores de 57 eram as pessoas que transportavam a um custo mais baixo as cargas e os migrantes europeus que chegavam do Porto de Salvador, da cidade baixa para a cidade alta. Que diferenças nós temos de um e outro contexto. É preciso olhar para isso com esse olhar crítico. Chego aqui ao terceiro ato. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. A frustração, então, aparece. Sindicatos, os trabalhadores que se valeram dessa justiça do trabalho para se afirmarem, que nisso reforçaram o poder e a capacidade da justiça do trabalho, para expandir sua atuação, se veem, de repente, escanteados por essa atuação por fatores os mais diversos. O
que favorece esse escanteamento do trabalhador nas instâncias trabalhistas? Acho que o Hugo já trouxe alguns desses elementos de uma forma bem interessante. Em primeiro lugar, existe uma configuração institucional do Poder Judiciário. A uniformização de jurisprudência chega, e essa criação de súmulas do TST, ela chega de uma forma a tentar restringir a atuação e a capacidade interpretativa dos magistrados, e, de repente, a gente tem uma reforma trabalhista que diz que a litigância é de má-fé atuar contra expresso dispositivo de lei. Não custa para um magistrado aplicar isso de forma a que, se alguém vem arguir uma inconstitucionalidade de uma norma que foi aprovada pelo Congresso Nacional, essa pessoa periga ser multada por litigância de má-fé. Um instrumento também de disciplina judiciária. A gente tem uma súmula do TST, que não me lembro qual é o número, aqui fala do reflexo de horas extras sobre repouso semanal remunerado, que tem um erro de matemática há 20, 30 anos, e que não se pode aplicar acertando o erro de matemática que está lá na súmula do TST. Por quê? Porque existe um entendimento sumular que diz, mais uma vez, o que a lei não diz. E aí, em segundo lugar, há uma concepção política da magistratura e de política judiciária que vai passando ao largo. Aqui a gente comentou a figura do ministro Ives Gandra Martins, né? E do que ele fez na sua atuação como presidente do TST, como diretor da INAMAT e qualquer outro cargo pelo qual ele já tenha passado na sua atuação institucional. Mas há uma sucessão no TST. Ele não é o único. E o que as pessoas fazem quando chegam ao lugar dele? Como se articulam, e aí expandindo para além do TST, nos tribunais, em primeira instância, os magistrados que defendem, que dizem pelo menos defender as teses progressistas? Onde está essa articulação? Onde está a coragem de dizer a norma é inconstitucional, a norma não é convencional, salvo raras e honrosas exceções? Essa articulação não existe. Peguemos o exemplo da súmula 372 do TST. Gratificação, incorporação da gratificação de função. Não tem nenhum lugar na lei que diga que, com determinado tempo recebendo a gratificação de função, o sujeito vai ter o direito de incorporá-la. O TST construiu isso jurisprudencialmente. Se a gente olha para os precedentes, há um princípio constitucional da estabilidade financeira, que aparentemente foi derrogado pela reforma trabalhista, que repetiu no parágrafo 2º do artigo 468, que já estava no parágrafo 1º do artigo 468. O que mudou? A Constituição foi modificada por ato normativo infraconstitucional? Ou mudou o contexto político e a coragem das pessoas de afirmarem determinada interpretação? Coragem, digamos, aqui, muito restrita, porque era preciso esperar 10 anos. Era preciso esperar 10 anos para se consolidar essa estabilidade financeira. Em terceiro lugar, há uma desvinculação no judiciário e na sociedade entre os embates no campo do direito e as lutas sociais que lhes dão guarida. Por fim, a incorporação material e procedimental na Justiça do Trabalho de certo gerencialismo. O gerencialismo, as metas judiciárias, elas chegam à Justiça do Trabalho. Essa semana teve correição no TRT da 5ª Região, e o relatório final destaca o progresso do TRT ao reduzir o tempo de tramitação. Tem lá uma série de requisitos, o tempo de tramitação dos processos, mas censura o TRT, porque o índice de conciliação está abaixo da média nacional. É o pior tribunal do seu tamanho, da sua dimensão, em índice de conciliação, em índice de renúncia a direitos trabalhistas. Chego ao quarto ato para tentar aqui não ter meu microfone cortado. Reconhece a queda e não desanima. É preciso olhar para essa história, ver essa trajetória, reconhecer qual o papel de cada uma das instituições, da advocacia trabalhista, da magistratura do trabalho, do MPT nesse processo de construção, dos sindicatos.
olhar para os concursos da magistratura, tem uma pesquisa interessantíssima que o IPEA realizou recentemente sobre o concurso nacional da magistratura. O TST resolveu uniformizar, unificar o concurso da magistratura. E, de repente, saiu o resultado da pesquisa, os aprovados, em média, investiram R$30 mil para serem aprovados na magistratura trabalhista. Um homem branco do Sudeste, tinha 57 vezes mais chances de ser aprovado nesse concurso do que um homem preto do Nordeste, de uma cidade do interior do Nordeste. Esse homem branco, de uma cidade do Sudeste, Hugo, vai querer morar lá em Guanambi, na Bahia. Agora, pelo menos, tem aeroporto lá em Guanambi, na Bahia, com voo conectando para as capitais. 900 quilômetros de Salvador. A vara do trabalho está destinada ao metaverso, que vai, inclusive, reduzir os custos e aumentar a eficiência da justiça do trabalho. É preciso olhar para essa história também, para que não se repitam e para que a gente seja ativo e altivo na elucidação dos processos de construção de direitos trabalhistas. Para que a gente não deixe nunca mais a súmula 331 ser lida como uma grande proteção dada pela Justiça do Trabalho aos trabalhadores terceirizados. A reconstrução dessa história foi fundamental para que o Supremo viesse a afirmar perante o público que a reforma trabalhista valeria não só para frente, como também para trás. Inclusive podendo rescindir agora, né, ações já transitadas em julgado. Esse neoliberalismo se esforça, portanto, por um esforço que Cristiano Paixão, Ricardo Lourenço têm trabalhado com esse esforço desconstituinte, mas ele é também reconstituinte. A lei da liberdade econômica está aí, para mostrar como deve ser a disciplina judiciária nesses tempos desse economicismo neoliberal. O TST, de repente, passou a julgar dissídios coletivos da forma como a gente vê que vem julgando, e isso se espalha pelos tribunais regionais. Sem ultratividade, resta aos trabalhadores ou aceitarem, ou se eles tiverem mobilização suficiente, eles entram em greve. E aí pode ter dissídio de greve sem comum acordo. Acesso à justiça garantido para as empresas. E no dia que o tribunal julgar a greve, ela se torna ilegal. Mesmo que ele não declare, a partir daquele dia ela passa a ser ilegal. Essa herança histórica, ela precisa ser olhada para que a gente chegue ao quinto ato. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Chegando em propostas para a Justiça do Trabalho que permitam uma nova Constituição. Acho que há propostas já postas aqui de agregação das cotas dentro da magistratura, na progressão da carreira da magistratura, expandir a competência da Justiça do Trabalho, olhar novamente para a competência da Justiça do Trabalho em um caráter expansivo, para que tudo aquilo que decorra do trabalho tenha o olhar especializado desse campo do Poder Judiciário, que os conflitos coletivos tenham uma nova regulação, para que uma ação coletiva não seja mais uma ação numa vara, que o juiz, pelo amor de Deus, implora para o advogado que separe em 525 ações iguais, porque senão ele vai ficar trabalhando naquela e o CNJ está cobrando a meta dele para ser cumprida. A postura da magistratura trabalhista também em termos de política judiciária. Tem uma nova, já tem uma bomba aqui na minha frente, tem uma nova composição da SDC do TST. Está lá a nova composição, com a maioria, pelo menos teve até bem pouco tempo, a maioria de juízes ditos na ala mais progressista, reconhecidamente mais progressista do tribunal. O que foi feito de mudança de jurisprudência? Porque quando foi para acabar com a jurisprudência das cláusulas históricas, não se esperou um minuto. Quando foi para a SDC afirmar as limitações do poder normativo da Justiça do Trabalho para garantir direitos dos trabalhadores, não demorou um minuto. Para afirmar que greve política era inconstitucional, está lá. 5 votos, são 9 ministros, 5 votos ressalvando o entendimento. Mas não se tem a coragem, por um falso republicanismo, de alterar a jurisprudência. Isso é antirrepublicano. Legitimar o que foi feito de forma antirrepublicana é igualmente antirrepublicano. O nome disso é liberalismo nu e cru. Só se aceita a mudança autoritária se ela é a favor do capital. E uma mudança democrática que vem a favorecer os trabalhadores em determinado momento é vista como antirrepublicana. É preciso não ter medo de levar adiante essa nova ética antissacrificial.
para que as pessoas não sejam mais números perante um magistrado, para que uma testemunha não tenha medo de estar perante um magistrado, porque ela pode sair dali presa e ela não sabe se vai falar a verdade. Ela não sabe mais falar a verdade. A postura intimidatória da magistratura trabalhista é resultado direto da distância entre o magistrado e o jurisdicionado. Que nós participemos, então, da escrita do 6º ato. Dá a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Obrigado, pessoal.